O mundo está em silêncio e o único homem na Terra encontra a única mulher na Terra. E agora eles precisam reconstruir o mundo porque esse é o filme The Quiet Earth de 1985. E eu sou a F, o esquecido e ferrado. Então vamos recapitular. Tudo começa com um mundo calmo, e um homem acorda às 6 da manhã para mais um dia de trabalho, mas algo estava diferente, pois a rádio que ele gostava de escutar não estava funcionando e a cidade estava muito silenciosa. E ele tenta ligar para o trabalho, mas ninguém atende, então poderia ter uma interferência na rede de comunicação. Saindo de casa, ele faz o mesmo trajeto de sempre, e para em um posto para abastecer, o problema é que não tinha ninguém no lugar, e por ser muito honesto, ele queria pagar, e ele começa a andar pelo local que estava deserto, mas no fundo da loja estava saindo um barulho e uma fumaça muito grande, mas ele percebe que era apenas a cafeteira que alguém deixou ligado, e estava quase pegando fogo, então ele continua seguindo seu caminho até o trabalho. Na estrada ele decide parar para pedir informação em uma casa, e ele estava escutando algo do lado de dentro, mas ninguém respondia, então ele decide jogar uma pedra na janela, mas quando entra era apenas um vazamento de água que estava fazendo aquele barulho, e dentro ele percebe que tudo estava arrumado como se tivessem pessoas ali, mas como se elas tivessem desaparecido misteriosamente. E galera, se ele não percebeu o cabelo dele sumindo e a calvície chegando, agora imagina perceber que todos desapareceram. É meio difícil. Ele volta para a estrada e quase sofre um acidente, pois todos os carros estavam jogados no meio do caminho, e ele tenta pedir ajuda em um rádio de um caminhão, mas ninguém respondia. E quando ele chega no centro da cidade, percebe que tudo deu ruim, pois havia um avião caído no meio e tudo estava destruído, mas ele ainda tinha confiança que aquilo foi apenas um acidente, e vai para o trabalho que era no Centro de Comunicação Internacional. Ligando os sistemas, tudo estava funcionando normalmente, e ele roda um protocolo de comunicação com outras áreas do mundo, e haviam muitos países, como Brasil, Alemanha, Japão e Rússia, e após todos os protocolos rodarem, ninguém deu retorno, e agora ele fica preocupado porque aquilo não era normal. E galera, tinha um avião caído no meio da cidade e é isso que tá deixando ele preocupado. Não, você é burro, cara, que loucura. Ele vai até o controle central do local para ver quem estava controlando tudo, e havia um cara que faleceu nada de leve, e o corpo dele ativa o sistema que começa a apitar, mas ele havia deixado uma fita contando o que aconteceu. Então o homem sem nome, que ainda não sabemos, coloca vários cilindros de oxigênio em uma sala, e liga o maçarico porque ele quer destruir tudo. Na gravação, o cara diz que não estava acreditando no que estava acontecendo, e parece que todos os seres humanos sumiram, e aquela solidão estava causando muito problema a seu psicológico, e como não queria viver sozinho, decidiu virar boneco, e um boneco muito feio. Que coisa horrorosa! E depois disso tudo explode, então agora não tem como se comunicar com os outros países. Agora tudo estava ficando chato, porque não tinha o que fazer naquele mundo, e ele chega em uma rádio e diz para as pessoas que estiverem ouvindo tentar entrar em contato ou ir até o endereço marcado, mas ninguém falou nada, e ele começa a andar pela cidade fazendo desenhos e andando com o carro do ovo para saber se alguém estava escutando, porque se o corpo daquele cara estava na estação, poderiam ter outras pessoas vivas, e como ele não deve nada a ninguém, ele começa a viver nas melhores casas, comendo e bebendo as melhores comidas, porque se for para passar o resto da vida sozinho, é melhor passar com estilo. E ele começa a fazer tudo o que sempre teve vontade, como andar de carro no shopping, andar de trem, mexer nos animais empalhados e usar camisola de seda. Que porra é essa, marreco? E agora ele está perdendo sua sanidade e não aguenta mais ficar sozinho, então pega uma arma e começa a atirar para todo lado, com aquela cara de maluco e com aquela camisola, e sabemos que ele perdeu a última coisa que lhe faltava, que era a sanidade, porque o cabelo já foi há muito tempo, e ele começa a destruir tudo e vai pro lado de fora, e percebemos que esse tempo todo ele estava na Casa Branca, porque tinha tudo de melhor nesse mundo, e ele estava brincando de ser presidente. Tudo estava perdido e ele começa a andar pela cidade destruindo tudo, e entra em uma igreja para pedir ajuda a Deus, mas como não escuta ninguém, ele começa a atirar para todos os lados, e quando ele está prestes a desistir da vida, ele coloca o cano na boca. Isso não é ideia não, mano.
Mas nisso um posto de gasolina explode e ele entende como um sinal divino para não desistir. Mas mal ele sabe que só foi a bomba de gás que estava vazando. E depois disso, ele conseguiu ficar são novamente e começa a se cuidar, porque ainda tinha esperança de um mundo melhor. Ele está arrumando a sua aparência e começa a arrumar a casa que ele viveria. E tudo estava indo bem, até uma mulher aparecer apontando uma arma para ele e ele não sabe se fica com medo ou feliz. E os dois se abraçam como se conhecessem há muito tempo. E os dois começam a conversar para saber se conseguiam adivinhar o que estava acontecendo. E ela diz que colocou sua irmã para dormir e quando acordou no dia seguinte, todos haviam sumido. E desde então, ela está vagando em busca de outros seres humanos. E ela sabia que haviam outras pessoas porque já encontrou alguns corpos pelo caminho. E os dois começam a fazer uma amizade muito bonita e verdadeira, porque ou era isso ou era isso. E aqui descobrimos seus nomes, porque o calvo se chama Zack e a mulher se chama Joanne. E os dois decidem andar pelo país para procurar outras pessoas e pelas estradas eles encontram alguns corpos de pessoas que provavelmente se envolveram em algum acidente quando tudo sumiu. E Zack entendia muito bem de sinais de rádio e usa um aparelho para identificar sinais pelo país, pois poderiam ter outras pessoas tentando se comunicar. E tudo os leva até um hospital, mas quando chegam estava tudo igual a todos os lugares, com tudo destruído e abandonado. Joanne começa a chorar porque estava sentindo muita falta da sua família, mesmo agora tendo tudo que o mundo pode oferecer. E no dia seguinte ele acorda com uma ligação e começa a ficar assustado achando que havia alguém no local, mas era apenas Joanne fingindo que estava em um hotel e ela traz o café da manhã para ele. E depois eles decidem se dividir porque seria mais fácil de encontrar pessoas. E enquanto que ele pega uma caminhonete, ela pega um conversível e começa a andar pela cidade, mas Zack chega em uma área bem suspeita porque da forma que as coisas estavam organizadas, não parecia ser coincidência. E ele desce com sua arma porque poderia ser uma armadilha. E como sabemos que nesses filmes os carecas são burros, ele vai e realmente era uma armadilha. E aparece o encapuzado armado até os dentes. Zack fica sem saber o que fazer, porque ao mesmo tempo que está feliz em ver outras pessoas, pode ser que ele leve um tiro de leve e não veja nunca mais ninguém. E o cara pergunta se tinha alguém com ele e tudo estava indo bem. O problema é que ele tira a máscara e tudo começa a ir mal, porque esse cara não nasceu bem. O cara começa a investigar e o rádio toca, porque Joanne não encontrou ninguém. E agora o cara está desconfiado e Zack diz que não falou nada porque não sabia o que ele poderia fazer. E ele o faz levar até ela para ter certeza que ele não estava com outras pessoas. Mas aqui vem o maior erro do Zack, porque os três se encontram e Joanne começa a olhar com maldade para o moreno tatuado com cara de bandido e os três começam a andar pelo país bebendo e curtindo em busca de outras pessoas. Eles param para descansar e Api diz que estava com seu amigo na floresta quando os dois começaram a brigar e caíram na água. E ele sentiu como se estivesse viajando em um portal e quando percebeu já estava naquele mundo. E Joanne diz que teve uma sensação parecida e Zack começa a lembrar de quando acordou, mas eles não sabem porquê, logo eles foram escolhidos. Os dias vão se passando e tudo volta a ficar triste, porque ninguém tinha objetivo naquela terra. E galera, agora é aquele momento da discórdia, porque Joanne começa a se aproximar do Api e enquanto isso Zack está tentando criar um aparelho para fazer eles voltarem para a linha do tempo. E ela começa a jogar várias coisas na cabeça dos dois, porque ela queria um conflito para saber quem era mais forte. E os dois começam a brigar pela estrada e do nada ela aparece armada e diz para os dois pararem de brigar, sendo que ela que iniciou isso tudo. Eles voltam a andar juntos e Zack estava construindo uma máquina para fazer eles voltarem na linha do tempo, que estavam, e eles precisavam testar e tudo começa a ficar bagunçado e aparentemente deu certo, mas quando olham do lado de fora, ainda estava tudo vazio, então precisariam de algo que faça mais energia, a ponto de levar eles para a Terra normal. E eles pegam um caminhão com várias dinamites e isso seria o suficiente. Quando chegam no local, eles não sabem se daria certo, mas quem daria certo era Joanne, que não perde tempo com Api, o canela fina. E Zack aproveita que os dois estão distraídos e vai pegar o caminhão para ativar o sistema, porque alguém precisaria se sacrificar. E quando tudo explode, ele acha que acabou, mas acaba parando em uma terra onde várias bombas foram explodidas, então se estava ruim, agora parece que piorou.
E esse foi o filme The Quiet Earth, ou Terra Silenciosa. E para quebrar esse silêncio entre nós, deixa aí embaixo o que você faria se estivesse vivendo nessa terra, porque com certeza a loucuragem rolaria solta. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.